gente, ontem falamos, estamos começando uma nova série como os cristãos devem orar. Dizemos que essa oração de Jesus, que ele vai nos ensinar, não é oração para católicos romanos, nem para presbiterianos, nem para protestantes, nem para evangélicos, pentecostais, neopentecostais, desigrejados, não, para todos aqueles que oram. Esta oração é universal, ela não particulariza placa de igreja. Olha o contexto de Mateus. Vimos o contexto de Lucas, que quando Lucas escreveu, é porque os discípulos não sabiam orar. Ou não sabiam orar como Jesus orava. Agora o contexto de Mateus diz o seguinte, olha bem, no mesmo texto, no mesmo contexto. Capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, Jesus está dizendo para os discípulos, não useis de vãs repetições como os hipócritas, porque acham que muito falar serão ouvidos. Olha, e o versículo 9, porém, diz, quando vocês orarem, não orem como os hipócritas e fariseus. Tu, porém, quando orardes, aí ele termina o versículo 9, portanto, vós orareis assim. Então, o capítulo 6 de Mateus 5 e 9 falam de um outro contexto. Ele está ensinando a orar agora, não porque João ensinava, mas porque ele ensinava como os escribas e fariseus não oravam corretamente. Como os escribas e fariseus oravam? Usando de vãs repetições. Jesus não está falando que a gente não deve repetir os pedidos, não deve repetir os louvores, mas não deve usar de vãs repetições. Repetição apenas vazia, sem sentido, sem refletir, sem aprofundar, sem espiritualizar. E aí vira qualquer uma oração, uma prece, uma reza vazia. Jesus está ensinando a orar. Orar como ele orava. Às vezes ele orava repetindo algumas coisas, mas nunca com vãs repetições. Quando você orar, não repita por repetir. Não use aqueles chavões, aqueles modelos que você usa sem pensar no que você está orando. Os cristãos não são assim. Eles podem até repetir um pedido, podem até repetir um louvor, podem até repetir uma gratidão, mas nunca vã, nunca vazia, nunca sem sentido espiritual, nunca sem partir do coração. Então, cristão, quando você orar, não use palavras ou chavões repetidos e vazios. Vocês têm que orar como Jesus ensinou. Os cristãos oram assim. Como os cristãos devem orar? Amanhã eu vou falar com vocês um pouco sobre isso. Um abraço.